Então tá, tem lançamentos vazando por conta dos hackers da internet, porque a gente tem muito leitor de gibizinho hacker, é impressionante. Nesse programa também tem o projeto do Alan Moore. Será que a DC copiou uma ideia dele? Se bem que é uma ideia que ele vendeu para DC. Procure ter certeza que tu está bem acomodado, porque está começando o melhor programa da internet. DC Comics vai publicar finalmente o Twilight of Superheroes, e isso não é um quadrinho, na verdade vai sair dentro de um quadrinho focado nos anos 80, mas é um pitch, é um texto do Alan Moore sobre um projeto que ele tinha com a DC Comics ali no final dos anos 80. A grande treta por trás de tudo é que existe uma lenda de que o quadrinho O Reino do Amanhã, clássico ali dos anos 90, foi copiado dessa ideia. Eu tenho aqui a biografia do Alan Moore, e no capítulo que fala sobre o crepúsculo dos super-heróis, tem uma fotinho do Reino do Amanhã. No texto não fala sobre o Reino do Amanhã, a gente só tem aquela imagem mesmo. E o caso é que essa HQ ela se passa num futuro, seria uma grande mega saga envolvendo praticamente todos os personagens da editora, e esse universo teria duas casas principais. A Casa do Aço, que seriam os descendentes do Superman, e a Casa do Trovão, que é a galera do Shazam. E esse texto, que acabou não virando quadrinho, ele já tinha sido publicado há muito tempo na internet, até teve um período onde a DC derrubava e tentava não deixar isso ser divulgado. Eu fui atrás de toda a treta para entender um pouco, e segundo o Mark Waid, quem deu a ideia para o quadrinho Reino do Amanhã, que também se passa num futuro do universo DC, foi o Alex Ross. Na verdade, ele disse isso aqui no canal em 2015, quando eu entrevistei ele na Comic Con Experience, que todo o crédito é do Alex. E numa outra entrevista que eu encontrei aqui no site CBR, o Mark Waid diz que não, o Alex Ross não tinha lido esse pitch. Em resumo, é isso. Eu acho que tem ideias parecidas, mas tá muito longe de ser um Reino do Amanhã. A dúvida é, será que a DC tem a possibilidade de publicar isso como quadrinho, pedir para alguém terminar a ideia? E quem, na verdade, teria culhões de acabar uma ideia do Alan Moore? Agora uma notícia para ajudar um brother aqui do canal. Meu querido amigo Daniel HDR, ele foi indicado, na verdade um quadrinho dele, chamado Battlestar Galactica Counter-Strike, foi indicado ao The Dragon Awards 2020 na categoria Melhor Graphic Novel. E se tu quiser pegar uma cédula de votação e votar no Daniel, tem o link aqui na descrição do vídeo, é só tu clicar e tu vai receber por e-mail essa cédula. Eu ia ficar muito feliz se o Daniel ganhasse. Tá, agora eu tô aqui no modo Minimin para falar sobre os vazamentos da Panini, lembrando que esses quadrinhos têm previsão para serem publicados em outubro. E aí tu vai me perguntar, Vinícius, como que tu encontrou os quadrinhos de outubro se no site só tem os quadrinhos até setembro? Pois é, são os hackers da internet, é só isso que eu tenho para dizer. A boa notícia é que nós temos a republicação de vários quadrinhos tipo Marvel Deluxe, Nova Marvel, que são HQs que pelo menos eu achava que a Panini tinha encerrado e não ia trazer de volta para o mercado. Eu sei que tem muitos leitores que estão atrás de várias dessas edições e estão com a coleção incompleta. Uma delas, por exemplo, é o Batman. Opa, que Batman? Thor, Deus do Trovão, é que eu tô com o filme do The Batman na cabeça. Eu recomendo muito que tu dê uma lida nisso aqui. No caso, os dois primeiros encadernados do Thor da Nova Marvel, eles formam uma saga focada no Carniceiro dos Deuses. É tipo um ateu revoltado que o Thor vai acabar enfrentando. Ali a gente tem também o Aranha Superior, aqui é aquela fase onde o Dr. Octopus controla a mente do Peter Parker, que tu deve conhecer. E aí nesse volume ele enfrenta os Vingadores porque eles percebem que o Homem-Aranha está agindo de um jeito estranho. Tem Fabulosos Vingadores também, que é aquela fase pós-Vingadores vs X-Men, que junta os dois times numa equipe só. Eu acho bem ruim, principalmente o começo. O vilão é o Caveira Vermelha com o cérebro do Xavier. Tipo, não tem como isso ser legal. Os Poderosos Vingadores também estão sendo republicados. Ele se passa logo depois da Guerra Civil da Marvel e a gente vai ver o time do Homem de Ferro. Seria o time oficial, vamos dizer assim, perante a lei dos Vingadores. Eu lembro que era divertido, foi divertido quando eu li. Tem aqui os Fabulosos X-Men, que aí também faz parte dessa fase da nova Marvel, né? O pós a guerra entre os Vingadores e os mutantes. Loki, o Deus que caiu na Terra. Contágio, que é uma saga muito esquisita da Marvel. Não é uma saga, é uma minissérie que ninguém entendeu muito bem. Ele saiu bem na época do Deceased, da DC, e aí todo mundo achou que era tipo, a Marvel tá tentando copiar a DC no mesmo mês. Aí ela vai mostrar diversos heróis justamente enfrentando uma infecção. Aí tem Quarteto Fantástico,
os heróis urbanos. Bom, a filha do Wolverine, que até é um spoiler se a gente for ver esse título, mas é uma publicação chamada Marvel Presents e vai falar um pouco sobre o Wolverine. Passado dele, tem algumas revelações bombásticas que tu deve ter visto nesses sites de notícia geek. X-Men Volume 4, que termina a publicação do começo dessa nova fase, então tente ler no mínimo até o volume 4, que eu acho que as coisas vão ser um pouco melhor explicadas, e é de explodir a cabeça o que tem aqui. Ó, Gwen Aranha, aqui tem desde a primeira aparição dela no Aranhaverso até acho que as 2 primeiras séries regulares dela. Baita personagem, mais um quadrinho do Aranhaverso. E para terminar a parte de Marvel tem o Capitão América Flecha do Tempo, que eu acho que é o volume 5 dos encadernados Marvel Deluxe. Do lado da DC, a gente começa com o Coringa, do Brian Azzarello, que tem desenhos incríveis, além dessa capa que mostra que o Coringa não tem bons hábitos de higiene, mas a trama é focada num capanga que começa a ter sua vida mudada por conta da influência do Coringa. E também mostra o palhaço do crime retomando as ruas de Gotham, porque ele estava preso e logo no começo do quadrinho ele é solto. Encadernado da Arlequina com a Era Venenosa, que se passa após Heróis em Crise, então a gente vai ver um pouco a consequência na vida delas de tudo que rolou lá no Santuário, que era aquela casa de reabilitação de super-heróis. Continuação da Aquaman. Esse Batman Criaturas da Noite é uma adaptação de um livro que vai mostrar um Bruce Wayne adolescente enfrentando uma gangue que está assassinando a elite de Gotham City. Então é uma publicação mais para a galera mais jovem. O Segredo Espiralado do Garoto do Pântano, também uma publicação, só que agora do DC Kids, que está saindo no Brasil essa linha mais jovem. Garoto do Pântano, olha que sensacional. E para terminar, a republicação do Cavaleiro das Trevas, A Última Cruzada. Eu tenho ele aqui em outra edição, na verdade uma edição mais pobrinha e mais simples pelo jeito. Esse quadrinho, ele se propõe a mostrar um prelúdio pro Batman Cavaleiro das Trevas. Vamos lá, eu acho mediano, assim, porque ele quer mostrar como o Batman se aposentou e como o Jason Todd morreu. Só que ele meio que mostra do jeito mais óbvio possível tudo que podia ser divertido e empolgante. Não é muito bem utilizado. Eu acho que, sinceramente, tu pode deixar passar. O vilão principal, por exemplo, é a Era Venenosa. A gente tem um Coringa subaproveitado. Beleza, agora a gente vai falar de Darkseid Books, mais especificamente de 7 lançamentos que a editora colocou em pré-venda no site oficial. Sim, a Darkseid estava meio parada, eu acho, por conta da questão da pandemia, principalmente na parte de quadrinhos, e agora, de repente, os caras vêm com 7 lançamentos que devem sair entre o final e o finalzinho de setembro desse ano. Primeiro a gente tem ali o Príncipe e a Costureira, HQ que ganhou os mais diversos prêmios que tu pode imaginar, Harvey, Eisner, Angoulême. É uma publicação também juvenil e trata sobre um príncipe que está procurando uma esposa, porque ele é um herdeiro do trono. À noite, esse príncipe se veste como um ícone fashion da moda, com seus vestidos, chamado de Lady Cristalia. Ao mesmo tempo, a gente tem o lançamento de Death Disco, volume 1. Essa série ela tem 7 números lá no Japão e trata sobre uma guilda de assassinos, caçadores de recompensa, dá pra dizer assim, que com a inclusão de uma nova garota, eles vão ter suas regras questionadas. Parece bem interessante. Depois ali no site a gente tem o lançamento de Separados, quadrinho meio... Não bombou tanto assim, ficou, dá pra dizer, meio esquecido. Ela é uma publicação da Image, do Scott Snyder, bem no começo, quando ele estava começando a bombar pela publicação do Vampiro Americano, e se passa em 1910, essa HQ, num período onde os Estados Unidos ainda estava se industrializando, e nós temos um assassino raivoso e com dentes esquisitos assombrando as estradas. E o protagonista é o Jack Garron, que tem apenas 12 anos. Lá nos Estados Unidos as notas desse quadrinho são boas, então eu quero dar uma lida, embora ele não seja muito comentado. Olha só, Condado Maldito, Bruxas e Assombrações. Esse eu acho que é o mais interessante de todos. Ele se chama originalmente Harrow County, ele vai ser adaptado para TV e trata sobre uma fazenda, dá pra dizer assim, uma casa de campo, onde uma menina é completamente assombrada pelas criaturas mais bizarras que você pode imaginar. Só pra você ter uma noção, no volume 1, ela encontra uma
pele de ser humano falante, tipo uma carcaça de ser humano. Parece maneiríssimo. O desenho é pintado, então eu tô bastante empolgado. E as notas são bem boas, embora o escritor seja o Cullen Bunn, que pelo menos na Marvel eu nunca consegui ler uma coisa muito legal dele. O máximo que eu vi foi Deadpool, então acho que vai ser interessante ver o cara do Deadpool escrevendo quadrinho de terror. Olha aí, Joe Hill, Dark Collection Volume 1, a capa. Essa, na verdade, não é um quadrinho escrito pelo Joe Hill, é uma HQ inspirada num conto dele, chamada The Cape, justamente, e vai falar sobre o adolescente meio loser que reencontra uma capa dele que ele perdeu na infância. Essa capa dá poder de voar e ele pretende se vingar dos seus coleguinhas lá fora. As notas dessa HQ, elas variam bastante, tem gente que gostou e gente que simplesmente achou besta, mas eu fiquei curioso principalmente para dar uma lida no conto original. São tipo umas 3 minisséries só baseadas nessa história da capa. Bom, acho que agora a gente tem o penúltimo lançamento. Não, tem mais 2 para ser mais específico. Primeiro tem o Seven to Eternity, que está em publicação até hoje lá fora, só para constar. É uma série da Image que tem boas notas e parece ser a fantasia mais doida que tu vai ler na tua vida. Segundo os reviews, é uma mistura de Senhor dos Anéis com Game of Thrones. Temos um deus chamado, acho que é Deus do Sussurro. Ele simplesmente espalhou o caos pelo mundo e temos um cavaleiro de uma dinastia desonrada que tem que decidir se ele vai salvar o mundo ou se vai ceder a dá pra dizer assim, essa ditadura desse deus. Eu acho que esse é o principal lançamento, assim, parece ser o mais interessante. E pra terminar, eu não tô achando aqui a capa, mas tem o 4º volume da Menina do Outro Lado. Então tá terminando mais um programinha. Eu espero que essas notícias tenham sido legais aí do outro lado. Não deixe de comentar aqui embaixo. Tu tava atrás de algum desses relançamentos da Panini? O que mais chamou a atenção dos novos quadrinhos da Darkseid? Foi muito bom te ter por aqui e boa noite. Boa noite. Esse vídeo está sendo gravado mais cedo porque vai dar um pouquinho de trabalho para editar, mas ele está sendo publicado ali no horário do Fantástico, que é o tradicional horário do Dois Quadrinhos News, tá bom? Fui.